O Estadão publicou ontem uma conversa que teve com o Ciro Gomes. E ele soltou essa pérola aqui, vou ler para vocês. Estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro nas tratativas para impedir o impeachment e eu não compreendia. E essa frase do Ciro Gomes aqui levou a uma treta monstro entre ele e a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou falar sobre isso aqui hoje e também sobre o poder, a dinâmica do poder. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então o Ciro continua em seus ataques recorrentes ao PT, ao Lula e nesse caso agora sobrou até para Dilma Rousseff. E se afunda cada vez mais. Eu já falei sobre isso nos últimos dias aqui, os ciristas não gostaram do que ouviram, mas eu não mudo minha posição. Eu acho que a estratégia, a tática do Ciro Gomes é autodestrutiva. É uma bomba relógio que vai explodir no colo dele e vai transformá-lo menor ainda do que ele já está. Então vamos entender o que aconteceu. Ele falou isso e daí a Dilma Rousseff respondeu no Twitter, disse o seguinte: Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa esse método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. E o Ciro não gostou da invertida que levou da Dilma, né? Então ele foi lá e respondeu o seguinte aqui, dando um print na fala da Dilma, e daí: na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, estou falando de você, Dilma. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se você hoje prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar de sua incômoda companhia. Continuo achando que o Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitar o candidato. Ingratidão, chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você. Pessoalmente, não vi nenhuma ofensa da Dilma ao Ciro Gomes, ele viu. E daí a Dilma retrucou, respondeu aqui: só Ciro Gomes é competente, este é o pecado de sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade, mas quando se trata da mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. O mais triste de tudo isso é que Ciro se diz arrependido de ter defendido a democracia, e ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido. Para além disso, Ciro sistematicamente distorce os fatos, e nisso não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam. Infelizmente para Ciro, encerro essa polêmica estéril por aqui. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter em algum momento dado a Ciro Gomes a minha amizade. Para que vocês vejam que o negócio foi feio ali, E aqui tem algumas questões que a gente precisa abarcar, Eu não vou repetir o que eu já falei sobre a tática do Ciro Gomes, porque já falei várias vezes nos últimos dias e continuo minha posição igual. Eu acho que a tática dele é kamikaze, é autodestrutiva e isso só tem a prejudicar o próprio Ciro Gomes. Porque o que acontece? Você tem, de um lado, o Ciro Gomes atacando Bolsonaro e PT, que é algo que ele faz há muito tempo já, mas ele insiste nessa tática. Como eu já falei aqui, eu acho que isso é ineficaz. O que é pior do que ser antiético, porque ineficaz prejudica a própria campanha eleitoral do Ciro Gomes, então ele está se auto-sabotando nessa tática. Por outro lado, você tem o Lula, que está caminhando sobre as águas. O Lula ele está adotando a estratégia do Lulinha Paz e Amor, que foi o que levou à primeira vitória eleitoral dele. Então o Lula compreendeu que antagonizar, jogar esse jogo do ódio, não vai lhe dar muitas vantagens. Ele vai adotar a estratégia do conciliador, do pacificador. Olha só como eu dialogo com todo mundo, olha só como eu falo com diferentes forças, olha só como eu converso com o mercado, converso com a base radical, eu não sou intransigente. E essa estratégia tem funcionado, porque o que ele faz com o Ciro Gomes, basicamente o Lula, é: sai daqui, talk to my hand, beijinho no ombro. É isso. O Ciro Gomes ele está gritando sozinho ali, tentando provocar a animosidade, e isso tem pegado mal para ele. Quando ele avança contra a Dilma, nesse caso, aí fica mais feio ainda, porque assim, olha, durante um bom tempo no Brasil foi modinha
atacar a Dilma, descer o sarrafo na Dilma, né? Então, assim, joga pedra nela. É incompetente, é a inútil, tem que ser chutado da presidência mesmo, e muita gente embarcou nessa onda anti-Dilma também, né? E o antipetismo que decorre disso. Então, durante um bom tempo, era o que se esperava, né? Era a posição padrão, chutar a Dilma. Mas depois, na medida que começa a ficar muito claro todo o processo que levou ao impeachment dela, as pessoas ficaram com pena, eu acho, pena e revolta e deixa ela quieta aí. Não mexe com quem tá quieto. Então uma certa noção de que mexer com a Dilma hoje é quase um tabu, porque ela foi injustamente removida da presidência, mesmo se fosse incompetente. Ela não foi removida da presidência porque ela é incompetente, ela foi removida com base numa desculpa de um crime fiscal e que a levou a ser removida. Foi feita uma manobra ali. E aqui a gente tem que pensar, né, em todo o contexto da época quando isso acontece. Muita gente acha que o que levou à queda da Dilma foram os movimentos de rua, e não foi isso não. O que levou à queda da Dilma foi um pacto nacional, com o Supremo e tudo mais, para estancar a sangria da época, né, que era a Lava Jato. Então, assim, a proposta de remoção da Dilma foi uma manobra dos poderosos. Tinha gente na rua? Tinha gente na rua, mas pessoas na rua, gente, só impactam de fato, né, de maneira relevante a política de um país quando essas manifestações de rua paralisam o país. Se tem meia dúzia de gato pingado ali gritando na rua, ou mesmo se tiver muita gente, mas fazendo manifestação no domingo, isso até pode, sabe, provocar um pouco, instigar os poderosos, mas se não há uma paralisação geral, se não há, sabe, algo que afete a vida social do país, isso não mobiliza os poderosos. Basta a gente pensar que o Temer, por exemplo, era extremamente impopular. O Temer era muito impopular, mais impopular do que a Dilma, inclusive, e acabou o mandato dele. Então, a questão não é ser impopular ou não, a questão não é se tem pessoas na rua, não. A questão é como isso afeta a vida social e econômica de um país. Se você tem, por exemplo, milhões de pessoas que dizem o seguinte, olha, greve geral agora, a gente só volta a trabalhar quando esse presidente cair, você pode ter certeza que os poderosos vão se agilizar rapidamente para, em pouquíssimo tempo, remover um presidente incompetente. Ou um presidente perigoso, como é o caso do Bolsonaro. Se fizesse no Brasil uma greve geral agora, a gente só para quando o Bolsonaro cair, ele já estava na rua há muito tempo. Mas, no final das contas, o jogo se dá entre os poderosos. Então, o que aconteceu com a Dilma não foi porque ela é incompetente. Ela foi removida porque havia essa intenção de estancar a sangria. E o Ciro Gomes sabe disso. Ele sabe disso porque ele acompanhou o processo. Ele falou, inclusive, várias vezes sobre o Sérgio Moro. Ele sabe o que aconteceu. Mas a tática do Ciro Gomes é essa. Ele tem partido para porrada e isso é prejudicial para ele, porque o brasileiro adora um coitadinho. A gente tem que parar e pensar aqui nas lições dos reality shows, né? Basta pensar no Big Brother, em outros reality shows, quem é que ganha geralmente os programas? E geralmente é o coitadinho. Se alguém é perseguido na casa por outros participantes, essa pessoa cresce em popularidade. O brasileiro não gosta do vencedor. O brasileiro não gosta de quem, sabe, se destaca e tem capacidade e quem é bom naquilo que faz. O brasileiro gosta do coitadinho. Ele gosta do patinho feio. Ele gosta daquela pessoa que tem poucas chances de vencer, mas apesar disso, vai e consegue. É a história da Cinderela. O brasileiro gosta da Cinderela. É a pobre, coitada, gata borralheira que vai e consegue chegar até o topo, se tornar princesa. O brasileiro não gosta de quem é foda. O brasileiro não gosta de quem é bonzão. Não gosta. Isso causa repulsa ao brasileiro. Eu acho que nesse sentido se aproxima um pouquinho ao francês, né? O francês também não gosta do vencedor, gosta do patinho feio. Então, quando alguém parte para essa estratégia de destruição do outro, a sensação é de bullying, a sensação é de que, olha só, essa perseguição gratuita. E daí tá lá o Lula lá, caminhando sobre as águas, né? Deixa que o Ciro fale, deixa que o Ciro fale. Aqui é o Lulinha Paz e Amor. E isso dá a impressão de que há uma perseguição injusta. Mesmo se fosse justa, mas é o que passa a impressão. E a política é o jogo da impressão, mais do que da realidade. Eu falei aqui outro dia, né, como não se pode esperar ética no jogo político. E de fato não se pode esperar, porque a política não é um jogo ético. Os políticos têm que passar a impressão de que são éticos, mas o jogo real da política não é ético. Quem é ético nesse jogo acaba sendo devorado. Muita gente fala pra mim assim, Henry, se candidate a deputado federal. Eu não quero, porque isso vai exigir certas manobras com as quais eu não concordo. E aí que está a questão. A política é basicamente o seguinte, é quem está fora do poder que quer chegar ao poder e quem está no poder que quer se manter no poder. Esse é o jogo. Fora do poder, dentro do poder. E você tem aqui três nomes, né? Você tem, de um lado, Lula querendo voltar ao poder, ou seja, já sentiu o gostinho do poder, quer retornar. Você tem Bolsonaro que não quer largar o osso, está no poder e não quer deixar o poder. Você tem o Ciro Gomes, o eterno candidato à presidência, que quer chegar ao poder. Essas três forças estão em colisão nesse momento. E nesse jogo do poder, nessa disputa pelo poder, como eu falei, o que predomina não é a ética, não é a integridade moral. O que predomina é a sua capacidade de mexer os pauzinhos, de mover as peças nesse tabuleiro e avançar sua posição.
E esse jogo não tem regras claras, não tem regras definidas que você tem que seguir e assim você sabe que está ganhando. Essas regras mudam o tempo todo. Então essas pessoas que estão disputando o poder, elas estão tentando entender o jogo no processo de jogar esse jogo. E muitas vezes elas são forçadas a fazer manobras nos bastidores que contradizem aquilo que elas dizem publicamente. E tem vários casos na história da política que demonstra isso. Você tem lá um presidente que fala uma coisa num pronunciamento público e nos bastidores vaza um áudio, vaza uma gravação dele falando coisas contrárias a isso. Então é um jogo de aparência e de realidade que estão em colisão. E é preciso pensar também que nesse jogo de poder só joga quem quer. Só participa desse jogo quem está disposto a fazer o que for necessário para chegar no poder. É claro que nem sempre foi assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, em certas dinastias hereditárias, monarquias hereditárias, você tinha lá a sucessão do pai para filho, e nem sempre o filho queria chegar ao poder. Nem sempre o príncipe queria se tornar rei. E daí tem até disputas, inclusive, né, de outros irmãos que querem se tornar rei e matam o irmão mais velho que seria o herdeiro. Então a briga sempre se deu. Mas na democracia, só participa desse jogo quem realmente almeja chegar ao topo. E há vários motivos para querer chegar ao poder. Muitos querem chegar ao poder porque acham que podem mudar a situação do país, porque realmente se preocupam com a sociedade. Outros querem por benefício próprio, porque almejam, sabe, esse desejo de poder e de controle e de, sabe, estar sobre os demais. Alguns vão por senso messiânico, né, de que são especiais. Há muitas razões para alguém almejar o poder. E há muitas razões para não almejar o poder também. Porque quando você está no topo, todas as armas estão apontadas para você também. E uma coisa curiosa é que durante muitos séculos, a filosofia política ela trabalhou com a política ou a sociedade de modo abstrato, né, de modo hipotético. Então assim, o que a gente gostaria que fosse a política? O que a gente gostaria que fosse esse jogo ideal da política? E de repente aparece o Maquiavel, que é um dos primeiros autores, um dos primeiros filósofos a jogar real para as pessoas. Olha só, o jogo político é assim. Quando ele escreve O Príncipe, ele mostra uma série de artimanhas, uma série de manobras, pouco éticas inclusive, para que um príncipe, para que um governante, um regente se mantivesse no poder e conquistasse a adesão da população ou o medo da população. E daí ele mostra, olha, o jogo é esse aqui, ó. O jogo se dá desse modo. Não dá para idealizar a política, não dá para tentar criar uma imagem abstrata política, sendo que o mundo real ele é muito mais brutal, ele é muito mais impiedoso. Muitas vezes o governante ou o político tende a agir de modo pragmático, antiético às vezes, para se manter no poder. Ou para chegar ao poder também. Só que isso não deve transparecer para quem assiste esse jogo. Aí que está a questão. Uma coisa é, nos bastidores, um jogo antiético, um jogo, sabe, um jogo feroz, inescrupuloso, e outra coisa é a percepção desse jogo. Então só para concluir esse vídeo aqui, nessa disputa por poder, eu percebo, e eu já falei isso anteriormente, que o Ciro se perdeu nesse caminho. O Ciro se perdeu nesse caminho. Ele era alguém que tinha um enorme potencial de agregar as pessoas em torno do seu projeto. Ele tinha esse potencial e ele se perdeu já tem muito tempo. Ele se perdeu e ele está caminhando rumo ao fundo do poço. Aqui não importa se o Lula é inescrupuloso ou não. Aqui não importa se o Lula joga de maneira suja esse jogo nos bastidores ou não. Aqui não é o que está em debate. Porque a percepção das pessoas é que o Lula é o Lulinha Paz e Amor. É alguém que está vindo aqui para conciliar a nação, é alguém que está vindo aqui para curar as feridas. Enquanto que o Ciro adota uma postura beligerante e que dá a impressão para as pessoas, olha só, já vem alguém com o perfil do Bolsonaro, alguém que só sabe atacar os demais, alguém que só sabe, incitar o ódio, alguém que só sabe inflamar as pessoas. E esse jogo do ódio é muito perigoso. Esse jogo de inflamar o eleitorado, a gente sabe as consequências, a gente já viu as consequências. Já estamos indo para o último ano do mandato do Bolsonaro e a gente já viu para onde isso leva. Eu só pergunto aqui para quem é um potencial eleitor do Ciro Gomes, se ele vê esse tipo de comportamento do Ciro, se ele vê o modo como ele tem reagido às coisas, se você vê o modo como ele tratou, por exemplo, a Dilma agora, como eu falei, a Dilma já teve um momento no qual era lícito, era legítimo criticá-la duramente, mas agora ela virou meio café com leite. Se você olha isso e se você acha que isso funciona, se isso é prático para o Ciro Gomes, se isso é eficaz para o Ciro Gomes, se isso vai avançar rumo à presidência, eu acho que não. Eu acho que pelo contrário, cada vez menor, cada vez encolhendo mais, cada vez no fundo do poço e cada vez mais deprimente a postura que ele adota. E aqui não importa realmente se ele tem um projeto ou não. Aqui importa o que transparece para o eleitor. Aqui o que importa é como a pessoa que vai votar no ano que vem vai perceber esses candidatos. E embora a ética não seja importante no jogo político, a aparência de ética é muito importante. Pelo menos para certo segmento do eleitorado, né, obviamente. Nem todo mundo leva em consideração a ética, tanto que o Bolsonaro ganhou a eleição. Mas, para muita gente,
ter um candidato que parece ser íntegro é importante. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo sobre essa treta de ontem, né? Ciro Gomes versus Dilma e, sinceramente, foi feio o negócio. Foi feio, papelão do Ciro Gomes. Mais uma vez, ele se afunda. Me diga o que vocês pensam aqui, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar um ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!